Você sabia que é possível avaliar uma companhia, mesmo aquelas listadas em bolsa, usando apenas 11 premissas fundamentais? Sejam bem-vindos ao canal Santos Bas Decisões de Valor. Este espaço que criamos para apresentar nossas opiniões, sugestões sobre finanças e estratégia corporativa. Hoje abordaremos o tema da avaliação de empresas, destacando a necessidade de se ter modelos mais simples, objetivos e endereçados aos aspectos que são efetivamente importantes nesse tipo de trabalho. O propósito deste vídeo é chamar a atenção das pessoas que investem ou pretendem investir em ações que, tendo um razoável nível de educação financeira, é possível estimar o valor justo das empresas, uma vez que se tem acesso a informações estritamente essenciais, devidamente consistidas e organizadas, bem como uma ferramenta simples e objetiva de avaliação. Por aqui, o número de investidores em ações vem crescendo de forma agressiva nos últimos anos. E já temos cerca de 1,5 milhão de pessoas físicas na B3. Contudo, estamos muito longe do que se observa no mercado americano. Para seguirmos crescendo e para que o mercado de capitais se desenvolva plenamente por aqui, é importantíssimo que as pessoas entendam os fundamentos sobre o valor das empresas. Vamos começar recorrendo ao professor da Universidade de Nova York e autor de diversos livros sobre avaliação de empresas, o famoso professor Damodaran, que é um ferrenho crítico de modelagens financeiras complexas. Vejamos algumas de suas famosas frases acerca deste tema. Sabem por que o professor Damodaran indicou que poderíamos usar apenas 3 variáveis para avaliar uma empresa? Porque, em síntese, uma avaliação se encerra em uma equação de primeiro grau. Se pudéssemos pegar todos os livros de finanças corporativas e colocá-los numa grande prensa, e espremêssemos todos esses livros para extrair a sua essência, ao final desse processo teríamos 3 elementos: capital investido, retorno e risco. Vamos lançar um desafio. Decifra-me ou te devoro. Quem de vocês é capaz de bate-pronto responder qual é o capital investido numa companhia e qual foi o retorno produzido, olhando as demonstrações financeiras que são publicadas nos jornais? E, por fim, qual deveria ter sido o retorno produzido em função do nível de risco daquela companhia? Vejam agora como é possível organizar as informações de uma companhia, abrangendo vários anos, em pequenos quadros devidamente sumarizados e apresentando de forma clara e objetiva o capital investido, sua estrutura, bem como o retorno que foi produzido. O método mais utilizado para avaliação de empresas é a dos fluxos de caixa descontados. Portanto, quando nos referimos anteriormente à necessidade de se ter modelo simples e objetivo, nos referíamos à modelagem financeira, ou seja, a ferramenta para projeções financeiras que é necessária para a aplicação desta metodologia. Sabendo que a avaliação é uma conjugação de 3 variáveis, retorno, capital investido e risco, vamos começar tratando do retorno.
E vamos fazer isso de uma forma bem simples. Há apenas 3 premissas que são essenciais para a projeção dos retornos: o crescimento da receita, o comportamento da margem operacional e a alíquota de imposto de renda. Veja um exemplo de quadro bastante simples para o input de dados relativos às premissas que necessitamos para projetar o retorno. Notem que são necessárias poucas variáveis. Percebam também que dispomos as informações históricas ao lado dos campos para inserção das premissas. Isso facilita muito o nosso julgamento na hora de determiná-las. Uma vez projetado o retorno, é preciso estabelecer as relações entre essa variável e seus efeitos no capital investido. Veja um outro quadro, agora apresentando que isso também pode ser feito de forma simples e objetiva, também com poucas variáveis a serem inseridas. Notem ainda que seguimos a mesma forma concisa pela qual sumarizamos os dados históricos. Por fim, resta o risco. Esta variável, que é utilizada para desconto do fluxo de caixa, é muito complexa, mas felizmente, por se basear em cruzamento de dados de mercado que visam mensurar as relações de risco e retorno, há vários sites em que podemos obter essas tabelas prontas. Assim, recomendamos que esses dados sejam previamente inseridos na modelagem financeira. Neste exemplo que temos demonstrado, trabalhamos com apenas 11 variáveis e escolhemos uma tabela previamente definida, com base em dados de mercado, que nos forneceu a taxa de desconto dos fluxos de caixa. Pronto! Temos uma estimativa sobre o valor justo da empresa, de forma rápida, simples e adequada. Temos insistido na importância da simplicidade, mas notem bem, é tão somente com relação à modelagem. A análise, por sua vez, deve ser profunda. Aliás, quanto mais conhecemos sobre uma companhia que queremos avaliar, maior será a nossa capacidade de concisão na modelagem financeira. Lembrem-se, o primeiro passo é consistir e sumarizar as informações históricas: capital investido e retorno. Com a mesma estrutura simplificada pela qual se entende o desempenho histórico, é possível criar uma modelagem simples, objetiva e eficaz para se estimar o valor justo de uma empresa listada em Bolsa de Valores. Esperamos que tenham gostado e que tenham sido úteis as recomendações e sugestões aqui apresentadas. Fiquem à vontade para postar comentários e opiniões, bem como para nos contatar quando quiserem. Acessem também nossa página na internet e nossos canais de comunicação que aparecem abaixo. Até o próximo vídeo.